Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Anderson Rios, da Anderson Rios Consultoria, o seu instrutor de Promob e o seu consultor para modernizações em marcenarias e fábricas de móveis. Dando continuação àquela série de 5 vídeos que nós fizemos, né? Começamos com o primeiro, que foi entendendo custos fixos e variáveis, que é esse aqui, ó. Que foi esse vídeo aqui que eu postei semana passada. Vou dar uma aceleradazinha aqui na propaganda para a gente mostrar qual vídeo é. Que foi esse aqui, ó. Onde nós estávamos falando sobre precificação de móveis. Fala galera, beleza? Foi esse vídeo aqui. E como eu havia prometido, é uma série de 5 vídeos. O primeiro foi entendendo custos fixos e variáveis. E o segundo a gente vai falar sobre o tempo, tá? Durante essa semana muita gente entrou em contato, pediu informação, debateu, discutiu. Então a gente vai falar um pouquinho mais, dissertar agora sobre o tema, falando sobre tempo, tá? Se ele é um inimigo ou se ele é um aliado. Antes, porém, eu gostaria de pedir para vocês vir aqui, ó, no nosso canal, nosso canal aqui no YouTube, se inscreve, tem muita coisa bacana aqui, Anderson Rios Consultoria, tem vários vídeos aqui, várias dicas sobre mercado, sobre insumos para marcenaria e fábrica de móveis, muita coisa também sobre Promob voltada à marcenaria, sobre renderização, sobre orçamento, sobre terceirização também de serviços, a gente tem falado muito sobre o tema. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você estar por dentro de tudo que a gente tem feito, tá? Tem enviado. Peço também que vocês venham aqui na minha página da Anderson Rios Consultoria no Facebook e se inscreve aqui que sempre tem conteúdo bacana aqui também para enviar para vocês. E tem o nosso canal no Facebook falando sobre Promob, que é o Promob Dicas e Ferramentas. É o maior hoje dentro do Facebook sobre Promob. Muita coisa bacana, tá, sobre Promob. Se inscreve lá. E agora, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o que interessa. Para quem assistiu o vídeo da semana passada, essa planilha aqui nós colocamos para simplificar o cálculo do custo fixo da fábrica. Né? Se você tiver dúvida como é que chega no seu custo fixo, vai lá, assiste o primeiro vídeo, que você vai entender, isso aqui está bem explicadinho. Uma dúvida que surgiu também, quando eu falo sobre folha de pagamento, nós já estamos compreendendo aqui na folha, os meus clientes de consultoria sabem, que nós já estamos compreendendo aqui dentro dessa despesa, tudo que é inerente à folha de pagamento, bem como salário, tributos que você tem que pagar sobre a sua folha, e também o aprovisionamento que você tem que fazer para pagar 13º e férias dos seus funcionários durante o ano, tá? E aqui, ó, bem como aqui na descrição da frota, que já está contemplando desde o combustível, manutenção, depreciação, enfim. Só para reforçar esse item aqui que não tinha ficado muito claro no primeiro vídeo, eu queria postar. Aí a gente vai falar aqui, por que eu preciso ter o custo do mês, óbvio, e o custo do dia, hora, minuto e segundo. Na metodologia que eu aplico, nós precificamos o tempo. Por que o tempo? Porque o tempo é produtividade. Eu preciso ter uma... Como é que eu vou mensurar, como é que eu vou medir a minha produtividade? É por chapas cortadas? Isso é muito relativo. Né? Eu não tenho, se eu for fazer isso por chapa cortada, dividir pelo valor, tem muitos fatores que podem estar mascarados nesse meio. Então nós chegamos a um consenso que é muito mais interessante nós dividirmos isso por tempo. Tá? A gente precificar esse tempo. Então nós dividimos isso daqui, a unidade que nos interessa é o minuto e o segundo. Quantos minutos custa determinada operação, quantos segundos custa determinada operação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bacana para vocês aqui, ó. Então o que eu quero mostrar para vocês como exemplo? Eu quero trazer algo dentro da realidade do marceneiro. Você imagina aqui, ó, por que nós chegamos nesse tempo aqui? Porque é o tempo que a marcenaria produz. Quando você chega num processo enxuto, onde você já determinou
você já tem pleno domínio sobre aquilo que você produz, quando você quantifica em tempo o seu dinheiro, o quanto a sua marcenaria produz, você tem na mão de verdade o custo do seu produto. Porque olha só, eu pego esse tempo aqui de minuto e vou descobrir quantos minutos eu levo para fazer determinada função, para fazer aquela peça. Então a gente pega o insumo, que depois vocês vão ver lá na frente como é, e separa insumo, o que é insumo. Por exemplo, eu vou fitar 1 metro quadrado de chapa. Eu vou separar o insumo. O insumo é a própria chapa de MDF, a fita de borda e a cola. Isso são insumos, está na categoria de insumos. E a mão de obra. Quanto tempo foi gasto para fazer aquela operação, né? Então isso é interessante que vocês comparem. Por exemplo, o marceneiro fitando na mão. Então vamos imaginar comigo, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Aqueles que são mais antigos sabem de cor salteado quanto tempo demora. Para eu pegar a fita de borda, passar a cola de contato na fita de borda, esperar a cura, enquanto isso passar na peça, que vai ser no topo que vai ser colado, esperar o tempo de cura, aí depois colocar as duas em contato, friccionar, né, para tirar bolha, para tirar a imperfeição, depois refilar, cortar, destopar no estilete, seriam os topos, e refilar, fazer o refilo. Tá? Podemos colocar quanto aí? Vamos colocar uns 15 minutos entre uma operação e outra? Não, muito. Eu vou jogar bem para baixo. Vou jogar isso bem para baixo. Vamos colocar aí 8 minutos, uma conta para não ser uma conta de mentiroso, a gente não fazer uma conta quadrada. Vou pegar uma calculadora aqui, ó, para que seja fácil para a gente entender esse processo. Tá? Então aqui, tá aqui minha calculadora. Se eu tenho aqui, ó, o custo minuto, meu custo fixo da minha marcenaria funciona isso ela custa isso para funcionar, eu vendendo ou não, ela me custa isso aqui por mês. Essa nossa fictícia aqui, ó. Eu fiz o custo mês e aí cheguei no custo minuto. Se ela custa por minuto R$1,08, eu tenho, então tem para mim que é R$1,08 vezes 8 minutos. Então essa operação custaria R$ 8,64. Isso feito na mão, certo? Isso assim, a gente sabe que demora um pouquinho mais de tempo, porque tem a cura, mas eu quero fazer isso baixo para não parecer que eu estou puxando muito a sardinha para a tecnologia, tá? Porque tem marceneiros que vão trabalhar, continuar trabalhando, colando na mão e vão fazer um trabalho maravilhoso, muito bem feito. Né? Então, o que a gente quer com esse vídeo é deixar para que também esses marceneiros possam ver que eles podem sim diminuir o tempo e ganhar mais dinheiro. Então, a gente não está aqui criticando a forma de fitar, como que o cara está fitando isso. Eu quero só mostrar quanto custa fitar de um jeito ou de outro. Então, vamos lá. Se eu peguei aqui, fitando na mão, eu tive um custo a 8,64, tomando como base esse meu minuto aqui, ó, de uma marcenaria que custa 12 mil mês. Aí eu tenho a minha segunda forma de estar fitando isso, que é uma coladeira aqui, manual. Ela só cola, ela não destopa e não refila. Algumas tem aqui, ó, ela destopa aqui, mas eu vou ter que dar um acabamentozinho aqui. Então eu considero que essa operação ainda vou ter que refazer. Isso daqui já diminui muito o tempo em relação àquela outra, tá? A coladeira a colar na mão. Isso aqui a gente pode falar o quê? Que eu vou fitar essa peça, vou gastar o quê? Uns 3 minutos para deixar ela acabadinha? Eu vou fitar, vou passar ela aqui, vou fitar, aí depois eu vou levar para a bancada, vou bastar isso na lima, né? Porque ela não tem aqui como refilar, tá vendo? Eu vou refilar isso na lima, vou dar um acabamentozinho. Aí vou dar um acabamento no topo também. Então vamos supor que eu leve para fazer na mesma peça, eu leve aqui 3 minutos. Então nós vamos ter 1,08 vezes 3 minutos. R$ 3,24. Então quer dizer, eu já
vim pela metade o meu custo operacional. Ó, a gente tinha aqui 8,64, agora eu tenho 3,24. Lembrando que eu estou tomando como base esse custo aqui, ó, certo? Então tá aqui esse custo, a gente chegou nesse valor aqui, ó, o minuto que eu cheguei a esse de referência e eu tenho esses valores aqui, ó. Na mão, uma previsão vezes 8 minutos, que é bem pouco, a gente sabe que é um pouquinho a mais, 8,64. E na coladeira, essa coladeirinha aqui um pouco mais simples, a gente reduziria para menos da metade. Já é uma bela diferença de tempo, já é uma bela redução de custo para quem estava fitando na mão. Agora, se eu pego uma coladeira dessa daqui, com 6 grupos, que tem tupia de entrada, que já te entrega a peça acabada, você não precisa fazer nenhum retrabalho quando ela sai daqui, e ela tem um avanço de 11 metros por minuto, em média, o avanço delas é de 9 a 15 metros por minuto. Então a gente tira uma média, a média ideal para trabalhar nessas coladeiras é um avanço de 11 metros por minuto. Se eu tenho isso aqui em 11 metros por minuto, o meu custo operacional, como é que fica? Eu pego aqui o 11 metros, correto? E divido por 60. Eu tenho 18 segundos por 18,3 centavos. Aliás, eu tenho 18,3 segundos por metro, tá? Então significa que a cada 0,183 segundos ela vai colar um metro. E aí eu vou multiplicar isso, ó. 1,08 vezes 0,183. Eu tenho 19, vamos arredondar aqui, 20 centavos, aqui, ó, a dízima está maior aqui, ó. Eu tenho então 20 centavos de custo por metro de fita colada. Olha a diferença aqui, a gente saiu de 8,64 na mão e foi para 20 centavos nessa coladeira aqui, ó. Tá? Isso é para vocês entenderem o quanto tempo faz diferença. Agora você imagina isso no decorrer do mês. A gente falou de 1 metro em uma peça. Agora vocês imaginem isso no mês. Então é isso que a gente quer que você comece a entender, marceneiro. É essa correlação de tempo com valores. Por isso que a gente quantifica o tempo. E aí você começa a entender por que muitas vezes você vendeu por um preço, você comprou, gastou 1.000 de material, vendeu por 4.000 o teu produto, mas na hora o lucro efetivo você não conseguiu pôr na mão o lucro efetivo. Esses são alguns dos ralos que você perde dinheiro. Esse é um exemplo só, a colagem é um dos exemplos só. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, a questão esquadrejadeira, levando em consideração esse fator aqui, ó, minuto, quantos minutos você gasta para poder colar Quantos minutos você gasta para poder cortar 1 metro quadrado de chapa? Vamos fazer um cálculo aí? Você que tem esquadrejadeira e precisa depois passar na plana para poder acertar o corte. Ou então às vezes passa 2 vezes para poder chegar na medida. Você corta uma medida mais grossa para depois fazer a medida final, medida fina. Entre você pegar, tirar, você e o ajudante, tirar do monte de chapa, colocar na esquadrejadeira, refilar o primeiro lado para deixar no esquadro, depois refila o segundo lado, a KL, aí depois você corta, faz os 4 cortes para chegar no metro. Vamos pôr aqui aí, um cara experiente por 6 minutos, ele vai fazer isso em 6 minutos, se a gente fizer 6 minutos aqui, quanto que deu de tempo? 1,08 vezes 6. 6,48, tá certo? Não tá, porque eu tenho que fazer isso aqui vezes 2, porque são 2 pessoas fazendo. Eu vou para R$ 12,96. Então a minha produtividade cai muito. Então a minha produtividade ela cai muito em função do processo artístico. Tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Um outro exemplo clássico aqui, eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma escala maior para que nós possamos entender
três tipos de fundo. É o fundo com canal, né, que é o fundo aqui que você faz com canal. Ó, faz o canalzinho aqui e vem o fundo encaixa aqui dentro. Aí você tem o fundo sobreposto, que o fundo é do tamanho da peça. Por exemplo, se a peça tiver 1000 por 680, o fundo vai ter 1000 por 680 e ele é parafusado ou pregado por trás. E você tem o fundo rebaixado, que é feito um rebaixo aqui e é colocado o fundo e parafusado aqui. Nesses dois casos aqui, ó, nesse caso aqui, os marceneiros usam muito para evitar que apareça parafuso, enfim. Eu defendo esse fundo aqui, ó. São inúmeras as vantagens. Por quê? O tempo. Na montagem é melhor, você padroniza todos os fundos na sua oficina e é muito rápido quando você já tem a pressa para você fazer um fundo desse daqui. É um processo só a mais. Nesse daqui você tem 2 processos a mais, que você tem que calcular tempo. Quanto tempo demoraria para eu fazer esse rebaixo aqui, passar 2, 3 vezes na serra ou na tupia, e ainda parafusar por trás isso aqui, correndo o risco disso aqui rachar. Então esse aqui acaba sendo um pouco mais caro. Isso aqui é usado em gaveta. Todos esses a gente pode usar em gaveta, em módulo, enfim, em tudo. Esse daqui de recobrimento total, quanto tempo eu levo para parafusar os 12 parafusos que tem aqui atrás dele? É de 12 a 8 parafusos. Então o que acontece? Eu tenho que quantificar esse tempo dentro da marcenaria. Ok? Então o tempo ele pode ser seu aliado, ele pode ser seu inimigo. Vou fazer um exemplo mais assim visual aqui para a gente ter uma ideia aqui. Eu gosto muito de exemplos mais visuais, que é para a gente entender de uma forma mais tranquila, mais lúdica o processo. Vamos imaginar que esse tamanho aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é a minha oficina. É o meu tempo da oficina. Imagina que isso aqui é um tempo. Se eu fizer do processo tradicional, se eu não simplificar processos aqui, ó, se eu não aprender a simplificar processos, ou seja, o canal é uma simplificação de processo, a padronização de sarrafos, por exemplo, é a simplificação de processo, eu vou ter no espaço de 30 dias, eu vou conseguir produzir, vamos fazer um número imaginário aqui, eu vou produzir 4 clientes, vou jogar aqui 4. Eu tenho aqui 4 clientes nesse mesmo espaço de tempo aqui, com os meus processos antigos. Mas se você otimizar o seu tempo, no mesmo espaço de tempo, com o mesmo maquinário que você tem, mudando apenas processos, o que você faz? Você consegue multiplicar por 4. Então, sem fazer investimento em máquina, sem fazer investimento caro, você só padronizando o processo, você só mudando o seu processo, a sua forma de fabricar o seu móvel, você consegue no mesmo espaço de tempo fabricar mais peças. Então essas peças aqui, esse produto, ele se torna mais barato, porque o seu custo, ó, isso aqui é o custo, ele é o mesmo, porém a quantidade, a efetividade na sua produção é maior. Né? Isso é muito importante que você entenda. Um outro exemplo que eu coloquei aqui no ProMóvel. Essa cozinha aqui, que nós fizemos, é uma cozinha feita em módulos. O que é uma cozinha feita em módulo? É uma cozinha onde cada um desses aqui é um módulo. Isso aqui é um módulo, isso aqui é um módulo, isso aqui é um módulo, isso aqui é um módulo. Isso aqui é um módulo, isso aqui é outro módulo. Eu trabalhei aqui topo com face.
eu padronizei os meus processos aqui, sarrafos e gavetas, enfim. Eu simplesmente padronizei essa cozinha. Ó. Essa cozinha aqui, feita num processo moderno hoje, num processo com maquinário, a gente não está falando de maquinário de ponta, a gente está falando de um maquinário que toda marcenaria aí pode ter. Tá? Simples, uma esquadrejadeira, uma seccionadora. Num processo com esquadrejadeira e uma coladeira simples, essa cozinha aqui leva um dia para ser feita. Num processo onde eu tenho seccionadora simples, uma coladeira de pelo menos 4 grupos, essa cozinha leva 2 horas para ser fabricada. E eu provo para vocês que leva. Num processo já todo ele padronizado e já normatizado. Esse daqui, ó, é exatamente o mesmo projeto, porém feito da forma sob medida. Vocês vão falar, mas não tem diferença. Realmente, nesse caso aqui, não tem diferença visual. O cliente, o seu cliente, não vai ver a diferença aqui. Mas vai fazer uma diferença enorme para você na hora de fabricar, na sua produtividade. Eu vou mostrar onde estão os detalhes. Primeiro, os fechamentos. Os fechamentos, os reengrossos, aqui nós já trabalhamos com uma folguinha aqui a mais. Então já vem, olha aqui como que é isso, ó, interessante. Quando eu venho para cá para fazer, eu trago essas duas peças aqui que já são padronizadas. Essa é a peça de sacrifício de ajuste e essa aqui é a peça de tamponamento, a peça de acabamento. Então, a hora que eu venho aqui tirar a minha medida, essa medida total aqui, eu já sei que eu tenho que descontar isso daqui e que eu tenho que descontar aqui. Porque na hora de montar lá, eu não preciso estar ajustando o corpo do móvel aqui. E se por um acaso eu errar a medida aqui, eu não preciso tirar todo o gabinete para ajustar. Eu ajusto só essa peça aqui. Então, o tempo que eu gasto de operação para montar essa cozinha é muito maior. Imagina se você tivesse que tirar o balcão inteiro para ajustar. Quanto? Multiplica isso aí, ó, por R$1,08. Quanto que daria? Entendeu? Essa é uma das diferenças. Então ela foi feita toda em módulos. Toda essa cozinha foi feita em módulos. Ah, mas eu estou gastando uma lateral a mais aqui, isso é bobagem. Só que no tempo que você gasta na hora de produzir e na hora de montar, esse valor aqui, ó, essa economia paga esse valor dessas laterais muitas e muitas vezes. Tá? Isso é que você tem que se atentar. Outra coisa interessante aqui também, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, o nosso balcão. Outra coisa bem interessante também, o nosso acabamento aqui, ó. Nosso acabamento, ele está topo com face, ele não está 45 graus. Então isso também eu ganho um tempo muito grande na hora de fazer o ajuste, na hora de fazer essa montagem aqui, esse tamponamento. E por que eu uso tamponamento? Porque eu posso trabalhar parafusando isso aqui pelas laterais, que essa peça de acabamento aqui vai cobrir tudo. Então o meu cliente não vai ver um móvel cheio de furos e eu vou ter um acabamento muito melhor. E com isso eu produzo isso aqui de uma forma muito mais rápida. Tá? E ganho tempo na produção. Então o tempo nesse caso aqui é meu amigo, porque eu uso um prazo de repente de 15 dias para entregar esse produto a meu favor como sendo um diferencial de venda. A mesma cozinha, feita da forma tradicional, qual seria a diferença dela aqui? Eu quero crer, eu não vou nem levar em consideração que o cara faria um balcão inteiro desse aqui. Eu conheço marceneiros que faria um balcão inteirinho disso aqui. E quero crer também que o cara vai tentar pelo menos deixar uma beirada aqui para ajustar. Mas ele deixa seco aqui, ó. Se essa parede estiver um pouquinho inclinada para dentro ou para trás, ele já vai demorar uma eternidade para fazer esse ajuste aqui do lado, se ele não tiver aqui uma margem de segurança. Outra diferença também. Outra grande diferença aqui, ó. Ele faz isso em 2 módulos. Esse aqui inteiro, esse daqui
inteiro. Imagina o peso para transportar isso daqui, na hora de montar isso aqui na parede, na hora de fixar, na hora de nivelar. Isso aqui acontece na marcenaria tradicional. É um tempo que se perde, sendo que o cliente não faz justificativa para esse diferencial aqui. Por quê? Porque vai estar escondido. Outra coisa também, ele usa aqui, ó, muitos usam rem grosso, usam esse frontão aqui de madeira maciça, de cacheta. Quantas operações aqui, quanto tempo eu gasto a mais para poder planar a cacheta e para poder fitar aqui a parte da frente? Aqui? Quanto tempo eu gastaria? Faz o cálculo aqui, ó. Então são essas considerações, essas diferenças. Ah, outra coisa. Aí geralmente ele não faz isso aqui tamponado e tem um peso danado para poder guardar. Se mata no ajuste aqui em cima. Então perde-se um tempo enorme nas operações do móvel. Perde-se um tempo enorme na hora de tanto de fabricar quanto na hora de montar. E você acaba não perdendo esse dinheiro no decorrer. Então, por isso que nós, no nosso processo, nós quantificamos as operações, nós descobrimos quanto custa cada operação, né? Por isso que o tempo é importante. Ok? Espero que tenha ficado bem clara essa parte para vocês. E no próximo vídeo nós vamos falar disso aqui, ó, os insumos versus mão de obra. Será que realmente quem que custa mais? É mão de obra ou são os insumos? É a chapa de MDF ou é a mão de obra necessária para fazer isso dentro da marcenaria, para usinar? Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai lá no canal, comenta, vamos debater sobre. E espero que vocês acompanhem essa série. Essa série é bem bacana, bem importante. Segue aqui o nosso canal, tá? Se inscreve aqui no nosso canal no Face, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube e fica por dentro de tudo que está rolando, tá bom? Um forte abraço e até!